Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de filosofia e a nossa conversa de hoje é sobre Aristóteles. Eu procurei, para que você entenda melhor a proposta do pensamento de Aristóteles, do próprio filósofo, eu procurei dividir a nossa conversa em 4 grandes momentos. Então, o primeiro é a sua formação, de onde que Aristóteles surge. O segundo bloco, eu quero falar um pouquinho sobre as obras de Aristóteles, que são mais expressivas do ponto de vista da influência, né? Terceiro, eu vou explicar um pouco sobre a base da filosofia aristotélica, que vai influenciar todo o Ocidente. E, por fim, eu quero analisar o legado do pensamento e do próprio filósofo. Tá legal? Então, vamos lá. Para você conhecer, do ponto de vista filosófico, Aristóteles ou qualquer filósofo, é importante que você entenda e conheça as origens, né, do filósofo em questão. No caso, Aristóteles, por ser filho de médico, né, filho de uma família nobre da Macedônia. Lembrando que Aristóteles não era por excelência ateniense. Ele nasce na Macedônia, tem toda uma vida em Atenas, depois ele volta e falece na Macedônia. Mas Aristóteles era filho de médico, seu pai chamava-se Nicômaco, o mesmo nome que ele vai atribuir ao filho, né, o neto do pai de Aristóteles, o filho de Aristóteles, também recebe esse nome. Aristóteles recebe uma grande influência por parte do pai no que se refere à elaboração do seu pensamento. Então, ele tem uma formação muito rica, muito expressiva na área das ciências biológicas, o que se podia chamar naquela época. Então, o senso de observação, a preocupação em definir, em categorizar as espécies, os reinos, os animais, os insetos, a própria physis é muito presente na obra de Aristóteles. E, ao mesmo tempo, Aristóteles recebe uma outra grande influência no seu pensamento, que é filosófica, que é mais humanística, por ser discípulo de Platão. Então é muito interessante porque você tem um lado a base filosófica, científica, né, do pai, e do outro lado a base humanística, acadêmica de Platão. São essas duas grandes forças, esses dois grandes legados que o jovem Aristóteles recebe e que vai caracterizar o seu pensamento e, por consequência, toda a maneira que ele vai produzir ricamente em várias áreas. Nós vamos ver depois a questão do legado dele no pensamento ocidental. Você vai entender o porquê ele é tão rico e tão conhecido em áreas tão distintas, que vão da veterinária à lógica, da biologia à psicologia, né? As duas bases, os dois grandes pilares são exatamente esses, ok? O segundo tópico que eu quero analisar com vocês são as obras, né, mais expressivas do pensamento de Aristóteles. Um grande legado dele é um tratado chamado Física. O segundo é na área da ética, que vai influenciar outras áreas como o direito, como a religião, como a psicologia, como a sociologia, que é a obra Ética a Nicômaco. É um tratado de ética que Aristóteles destina ao seu filho Nicômaco. Ele também tem uma outra obra chamada Ética a Eudemo, que não está concluída, né? E uma terceira obra, um conjunto de produções e reflexões filosóficas, chamada Organon, né? Dentro da questão do Organon, ele trata de assuntos como lógica, como matemática. E o legal é que a etimologia do termo, a palavra órgão, gera organismo, né? O conjunto, a coleção de elementos que constituem um ser vivo, né? Coincidentemente, de uma forma assim bastante interessante, órgão vai se referir ao conjunto dessas obras, desses tratados. É claro que Aristóteles produziu muita coisa a mais, mas muita coisa também foi perdida durante o período em que a Macedônia invade Atenas, depois o Império Romano, as invasões bárbaras, posteriormente, até os nossos dias, poucas obras foram
digamos, preservadas, né? Ele produziu muito mais do que isso. E esse pouco que chegou para nós já é muito para quem estuda filosofia, para quem estuda Aristóteles. Por quê? Pela densidade, pelo aprofundamento que ele trata de uma maneira muito racional, muito lógica esses assuntos, tá bom? O terceiro tópico que para nós é importante é você entender a base filosófica do pensamento aristotélico. Né? Eu disse para você que Aristóteles foi discípulo de Platão, né? Aos 18 anos ele ingressa na academia platônica, fica lá por volta de 20 anos, né? E depois, com a morte do mestre, ele sai e posteriormente ele vai criar uma escola até concorrente à academia, que foi o Liceu, né? Com bases muito próximas, parecidas, mas com uma filosofia completamente diferente. A base do pensamento aristotélico é uma base totalmente concreta. Lembre-se que ele tem uma formação biológica. Né? Platão trabalhava com a questão do mundo das ideias, com a questão do mundo contemplativo, com a questão de que o ser humano nasce já com as ideias implantadas em si pela experiência que ele teve no mundo espiritual, né, o mundo das ideias. Pois bem, Aristóteles vai assumir uma postura completamente diferente. A base da filosofia aristotélica é baseada na concretude. Né? Aristóteles vai dizer: o ser humano nasce como uma tábula rasa. O ser humano nasce como uma folha em branco. E durante o seu desenvolvimento, através dos órgãos sensoriais, ele vai experimentar essa realidade, ele vai conhecer essa realidade. Ele vai tirar do mundo concreto elementos que vão constituir a base do seu pensamento, do seu conhecimento. Né? A base do pensamento aristotélico nós chamamos de uma filosofia realista. Por quê? Ela parte, ela ensima a realidade do mundo concreto. Né? Se o pensamento, a base do pensamento de Platão era o idealismo, para Aristóteles a base filosófica é o realismo, ou seja, eu tiro da realidade concreta os elementos que vão constituir o meu conhecimento filosófico. Isso é muito interessante porque ele vai valorizar, como biólogo, a importância da observação. Os órgãos sensoriais são importantes. O tocar, o ver, o ouvir, o cheirar, o experimentar. Né? É a partir disso que eu construo as ideias que estão no meu pensamento. Eu nasço sem nenhuma informação. Eu vou construí-las a partir dos dados que eu peço e que eu pego e que eu conquisto da realidade. Ok? O último tópico que eu entendo ser importante para você que estuda Aristóteles, e é claro que esse vídeo não substitui as outras produções, as aulas e os comentários que eu fiz e faço em sala de aula, mas é importante que esse vídeo possa te dar aí alguns elementos. Por exemplo, esse quarto e último tópico nosso é o legado de Aristóteles. E você vê hoje o legado em três grandes áreas. Aristóteles vai influenciar a área das ciências biológicas, Aristóteles vai influenciar a área das ciências humanas, e Aristóteles vai influenciar a área de ciências exatas. Quais áreas dessas três, quais campos dessas três são afetados? Por exemplo, na área das ciências biológicas, podemos falar que você tem Aristóteles presente na biologia, na zoologia, na fisiologia, na medicina, é muito interessante, na veterinária, né? Na área das ciências humanas, você vê a influência do pensamento aristotélico, por exemplo, na própria filosofia, na psicologia, no funcionalismo, algumas correntes aí do pensamento, na própria sociologia, no direito, você tem a base aristotélica. E nas ciências exatas, particularmente na matemática, né, a influência da lógica de Aristóteles vai até o século XIX, quando começa aí sim a lógica matemática, e eu entendo também a base das ciências da computação. Exato, ele que constrói as primeiras ferramentas do pensamento que vão constituir esse pensamento
o universo da computação que nós entendemos hoje, ok? Reveja as aulas, reveja os textos, os roteiros que eu passei para vocês estudarem e assistam a esse vídeo tantas vezes quantas forem necessárias, tá bom? Um abração aí para vocês. Tchau, tchau.